Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Qual é o preço do pecado? Quais são as suas consequências? No vídeo de hoje iremos aprender sobre o preço do pecado e as consequências que ele pode nos trazer, principalmente para aquelas pessoas que vivem pecando deliberadamente, ou seja, para aquelas pessoas que fazem do pecado um hábito diário. Peço para que você assista esse vídeo até o final e também deixe o seu like no vídeo. E se você gostar dessa mensagem, também compartilhe com mais pessoas. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Se a pessoa pede perdão a uma pessoa, a quem ela ofendeu, é claro, né? E ela não quer perdoar. E o que acontece? Ela fez a parte dela. Diante de Deus ela está tranquila, ela fez a parte dela. Agora, se ela pediu perdão e a pessoa não perdoou, aí tem a ver com o orgulho da pessoa ou tem a ver com o tamanho das consequências que o erro da pessoa causou. Dependendo do tamanho das consequências que o erro da pessoa causou, então você deve não somente pedir perdão, mas você também deve ressarcir a pessoa naquilo que você ocasionou prejuízo. Lá os bois de acordo com a lei? Porque às vezes a pessoa não perdoou, não é que a pessoa não perdoou, a pessoa ainda continua ofendida. Porque quando você magoa alguém, a pessoa fica chocada, vem o período da raiva, daqui a pouco esfria e aí a pessoa fica tranquila. Quando a pessoa ficar tranquila, ela vai reconhecer que você pediu perdão. Então faça a sua parte, peça perdão e faça certo o que deve ser feito certo e deixe a consequência nas mãos de Deus. Mas aí entra o ponto, né? Fazer o que é certo muitas vezes é restituir aquilo que foi defraudado, é você consertar aquilo que foi quebrado. Então, a gente vê muito, como o pastor mencionou no começo, eu trabalho em colégio, trabalho com os alunos. Eu encontro muitos alunos, hoje é uma situação muito comum, que são de lares em que pais são separados, e muitas vezes por situações complicadas. E a gente, quando vai trabalhar esse assunto do perdão, fala, você precisa perdoar e tal. Eles nos preocupam assim, como é que eu vou perdoar o meu pai e a minha mãe se ele ainda está assim. Então, eu sempre explico para eles, falo, olha, você oferecer o perdão é divino. É algo que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração. Então, ore para Deus colocar o perdão no teu coração. Agora, o seu pai tem o dever perante Deus também de consertar as coisas, a sua mãe de consertar as coisas contigo. Então, cada um tem a sua parte. A desempenhar no processo. A desempenhar no processo, exato. Rosângela 4833 diz assim, então Deus, quando pedimos o perdão a Ele, Ele não apaga o pecado? A partir do momento que você não comete mais o mesmo pecado, Ele não apaga, Ele não só apaga o que não... Deixa eu entender a pergunta dela aqui, né? A partir do momento que você não cometeu mais o mesmo pecado, apaga só ou não? Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer assim, ó, Deus só apaga os pecados que você não comete mais ou aqueles que você repete ou volta a cometer. Deus tem lá um branquinho aquele ou uma borracha que apaga. Nós falamos isso anteriormente. O registro fica, mas na frente dele está escrito confessado. O registro fica porque, juridicamente, no julgamento, se um dia alguém questionar, está lá registrado. Mas é interessante para ela entender o seguinte, né? Cada vez que se nós confessarmos, né, confiarmos, como disse ali o texto, Deus ele se esquece dos nossos pecados, zero jogo. Zero jogo. Agora, a pergunta, eu devolveria a pergunta. A pergunta é, se você pede perdão e continua cometendo deliberadamente, a Bíblia fala isso, que muitas vezes a gente fala, né, o pecado imorguido, eu sei que eu vou cometer o erro e mesmo assim eu vou lá e faço, cometo. Aí será que você se confessou e se arrependeu de fato? Porque, vou voltar lá no início, pro teu filho, quando você vai lá conversar com ele, você começa a mostrar o tamanho do erro, que ele chora e pede desculpa, é o processo de você entender a gravidade do pecado. Enquanto a pessoa não entender a gravidade do pecado, ela vai voltar a cometer até o momento que aquilo pode até se tornar banal, algo comum, como se não tivesse consequências para aquilo. Agora, se você entendeu o preço do pecado, você pediu perdão, confessou e tudo mais, Deus já esqueceu. Se voltar a pecar por um descuido, por alguma coisa ou pelas circunstâncias da vida, Deus perdoa novamente. E amém por isso, porque se ele não perdoasse, quem de nós teria oportunidade de salvação? O pecado tem várias instâncias. Tem a natureza pecaminosa, que nos acompanha desde a infância, que é algo que nós herdamos, é como se fosse um vírus que está inserido no DNA humano. Existe aquele pecado que você luta contra ele,
e você sabe que a tua tendência, você tem uma tendência pecaminosa para esse ponto, e aí pode ser vários, nós podemos enumerar aqui, tendência para adultério, para bebida, para o álcool, para o vício em drogas e qualquer outro. E existe aquele pecado deliberado, como você falou, em que você peca deliberadamente, você sabe que é errado, você tem consciência e você continua pecando como se fosse em rebeldia contra Deus. E chega um momento que você nem mais se arrepende dele. Aí entra outro aspecto, que é o pecado contra o Espírito Santo, que nós comentamos aqui também em outro estudo. Então, são as instâncias do pecado, né? Temos que compreender essa condição. Isso é tão interessante que na cultura judaica, né, não existe uma palavra para pecado. Nós traduzimos tudo para pecado. Para nós é um pacote, né? Mas eles dão nomes diferentes aos bois. Cada tipo eles têm um nome específico para isso. No grego, pelo menos 9 termos. Né? Exatamente. Então você vê assim, para quem está nos ouvindo aí, que o pecado não é algo simples, você tem um selo de dizer isso daqui é pecado. Não, pecado ele existe de diversas formas. É mais um estado do que ação. Exato. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.